onde eu estou colorindo de branco para você. O que é isso? Plaquetas. Isso não é gordura. Beleza? Isso são trombócitos, é sinônimo de plaquetas, tá bom? Beleza. E aí você vai perceber que o sangue que está passando nesse sentido, ó, do lado de cá ele diminui o fluxo, claro, porque está entupindo. Então do lado de cá você já vê muito pouco sangue. Isso é trombo sendo formado. Aí a pressão empurra o trombo, perceba, e aí esse trombo vai para algum lugar. Para onde? Ninguém sabe. E esse é um tempo real de formação de trombo. Então o trombo ele demora quase 15 segundos para ser formado. Por algum problema na cascata de coagulação sanguínea. É algum problema, a gente vai decorar a cascata de coagulação sanguínea. Decora. Calma que você vai ter uma aula só para isso. E olha a velocidade. Qual é o grande grilo? Quando você faz cirurgia, ou submete o seu paciente a algum tipo de cirurgia, eu não sei se você já percebeu que agora acaba a cirurgia, no outro dia já a pessoa tem que começar a fazer fisioterapia. Beleza? E associado a isso, ele tem que colocar aquelas meias de compressão. Para quê? A meia de compressão, não sei se você sabe disso, tem a mesma ideia daqueles macacão que as pessoas utilizam para natação. É proibido, desde as Olimpíadas passadas. Aqueles macacões, você não vai ver mais homem vestido macacão para nadar. Beleza? Mas por que é proibido? Porque a compressão faz a liberação de óxido nítrico pelas artérias. E óxido nítrico vasodilata. E aí se você vasodilata, mais sangue, mais oxigênio, menos cãibra. Então hoje em dia é proibido porque é doping. Roupa é doping. Beleza? A mesma ideia é da perninha, da perna dos pacientes, como quando coloca meia de compressão. A função é aumentar a liberação de óxido nítrico, e óxido nítrico é um gás produzido por uma reação química do endotélio que vasodilata. Para que eu preciso de vasodilatar? Para diminuir a possibilidade de formação de trombos. Para isso. E para que eu preciso de fazer exercício pós-cirurgia? Pelo mesmo motivo. Não é para a pessoa ficar fortinha. É para que porque a fisioterapia, ela teoricamente garante a diminuição da formação de trombo. Que é isso que você acabou de ver. E isso, claro, toca os vasos sanguíneos. Beleza. O que acontecia e acontece com uma certa frequência? Não tem jeito da gente mensurar quando vai acontecer trombo. Não existe marcador de trombo. Pelo menos no Brasil ele não avalia isso, os médicos brasileiros. Talvez uma possibilidade seria medir dímero D. Você vai entender depois o que significa isso. Mas, você dá alta para o paciente chega em casa, e lá na casa dele, ele dá trombo, o trombo entope uma coronária, ele infarta e volta para o hospital. Isso é muitíssimo comum de acontecer. Muitíssimo comum. Vou contar um caso, que esse caso eu ia contar na aula de... Eu sempre conto na aula de coagulação sanguínea, mas já que a gente está falando, o meu ex-sogro, não sei se é 2 atrás ou 3, no meu passado recente, não muito recente, ele teve um problema de perfuração de estômago. A história é muito retardada. A história é mais ou menos assim. Ele tinha que fazer um canal no dente. Beleza? E ele também tinha hérnia de disco. Aí ele foi ao dentista para fazer o canal, e depois do canal, o dentista prescreveu um anti-inflamatório. O que o anti-inflamatório fez? Melhorou a dor do dente e da hérnia de disco. Esse anti-inflamatório, que é um anti-inflamatório não esteroidal, ele pode ser utilizado por até 7 dias.
Mas como ele melhorou a dor de peito, melhorou a hernia de disco, ele usou por 3 ou 4 meses. Porque não parou de doer, ele fazia pilates para melhorar a hernia de disco. Aí ele falou assim, parei de fazer pilates, porque eu arranjei a cura, né? Os médicos não sabem disso. Perfurou o estômago. Beleza? Então ele acordou numa sexta-feira, eu estava dando aula. Ele acordou numa sexta-feira e falou, nossa, tem algo muito doendo no meu estômago. Foi, tomou café da manhã e começou a passar muito mal. A comida foi para o estômago dele e foi para o peritônio. Saiu do estômago, em vez do intestino delgado, foi para o abdômen. E eu dei aula o dia inteiro, tal. Aí eu, à noite, e ele ficou o dia inteiro passando mal na casa dele, pensando que era uma queimação. Eu sinto uma de queimação. Aí, no final do dia, ele não estava aguentando mais de dor, foi para a UPA. Aí chegou lá na UPA, ele já estava muito pálido, muito tipo, nossa, eu vou morrer. E aí, para você visualizar se tem alguma coisa no sistema digestivo, você tem que fazer raio-x para ver se tem ar dentro do corpo. Não pode ter ar dentro do corpo, né? Tipo no peritônio. E lá a máquina estava estragada. Cara, foi um monte de coincidência. Aí voltou, liberaram ele, voltou. E aí eu fui lá à noite, coincidentemente, eu nem sabia que ele estava passando mal. Cheguei lá à noite e eu olhei para ele e falei assim, caraca, ele vai morrer. Ele estava muito amarelo, muito estranho. Aí eu falei, né, pra a senhorita que namorava comigo na época, eu falei, cara, se fosse meu pai, eu levaria para o hospital agora. E levou. E aí levou para o Santa Casa. Tá bom? Chegou lá no Santa Casa, ele tinha lá um aparelho, fez cirurgia na mesma hora. Então o médico, coincidentemente, era um gastro que estava lá, fez cirurgia. Beleza. Abriu, não sei se você sabe como é que funciona, mas abre todo o peito, né? Tira os órgãos para fora, lava tudo, lava 3 vezes, depois volta para tudo para dentro do peritônio, lá, costura e reza. A chance de morte é de 75% na cirurgia. Beleza? Viveu. Então, beleza. Depois desse dia, ele não conseguia mais controlar a quantidade de sódio que ficava no corpo. Ele perdia sódio. Aí ele ficou 2 meses na UTI para tentar controlar sódio. Por que o sódio é importante? Claro, bomba de sódio de potássio, não sei o que e tal. Aí, a minha ideia sempre é, cara, dá salame. Muito salame. E ele vai sair, você taca salame nessa pessoa, porque salame só tem sódio naquela porra. Muito sal, né? Tá. Ele saiu do hospital depois de 2 meses, de manhã. Aí almoçou com a família fez festa. 4 da tarde infartou. 5 da tarde faleceu. Sábado foi morrer. E infartou por quê? Trombo. Até então não tinha dado trombo dia nenhum. Estava uma belezura. Foi para casa, o trombo estava na coronária, infartou. Chegou, aí, né? Chama SAMU, não sei o que, chegou falecido na rua. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque essas brincadeiras de entupimento de vaso sanguíneo, seja por placa de ateroma, ou seja por trombo, principalmente por trombo, literalmente, se cair no coração, mata. Dá infarto e na maioria das vezes é fulminante o infarto. Porque o trombo formado, eu acho que você entendeu isso, ele forma muito rápido e mais do que isso, a gente não sabe onde vai parar. Se parar, por exemplo, no seu dedo, não dá nada. Se parar em qualquer outro lugar do seu corpo, a gente usa anticoagulante, você vai, né? Não dá nada. Vida que segue. Mas se parar ou no pulmão ou no coração, a briga é muito séria. Sim, então, mais uma vez, ó, a formação de trombo que acabou de travar, ela acontece nessa velocidade. Isso não está aumentado a velocidade, não. É exatamente assim, é 10, 15 segundos, a pessoa está normal, e deu ruim. Sim, plaquetas que deram, que entupiram. Na maioria das vezes, sim. Mas aí tem a ver com o tamanho da área que foi afetada do coração.
Quanto maior a área afetada, maior a chance de um infarto ser fulminante. Beleza? Acho que você entendeu. E claro, para isso a gente tem que usar anticoagulante. Ou fazer exercício físico. Pergunta se a pessoa quer fazer exercício. Não é igual eu. Gosta de malhar. Então, perceba que quando a pessoa tem um infarto, essa parte, ó, ela contrai muito menos do que o restante. Claro que o infarto, se matar todas as células, claro que a pessoa morre, né? Mas essa é a brincadeirinha que acontece. Show de bola até aqui? Deu certo? Deu certo. Depois a gente vai ver várias coisinhas de fibrilação. Assim, nossa, o que acontece quando vai fibrilar, quando vai com fibrilação atrial, o que acontece? A gente vai ver isso depois. Depois, nas nossas aulas em pequenos grupos. Tá, e agora a gente finaliza com a seguinte ideia. Vou te dar 5 minutos para você ir lá tomar uma água e a gente volta para ver a resposta.